Graça e paz do Senhor Jesus. Olha só, mais um momento na Palavra de Deus. Veja o que a Palavra de Deus diz em 1ª Carta de João 2, versículo 6. Aquele diz que está nele também deve andar como ele andou. Orientação de Deus através do apóstolo João para cada um de nós termos uma visão certa, uma visão certeira naquilo que nós precisamos viver. Ele está dizendo assim, aquele que diz que está nele, estar em Deus. Nós ouvimos, o que mais nós ouvimos e até dizemos, não, eu estou em Deus. E o que mais ouvimos as pessoas dizerem, não, eu tenho fé, eu estou em Deus. E uma realidade que nós precisamos discernir muito bem é de que como está a nossa vida realmente em Deus. Será que estamos vivendo a realidade, a verdade do Evangelho? Ou vivemos apenas o desejo de uma salvação e vivemos o desejo de ter vitória e o desejo de não ir para a condenação, mas ir para o céu? Porque estar em Deus vai além, muito além do que aspiramos e do que é prometido pelo próprio Evangelho, a salvação. Estar em Deus, viver em Deus, é viver o Evangelho, é viver a Cristo Jesus. E esse é o desafio da vida cristã e essa é a realidade apontada por Deus para nós. Nós precisamos dizer que estamos nele, mas viver, olha, andando em nossa vida diária assim como ele andou. Andar como Jesus andou. Por isso, Jesus, quando diz numa trajetória da vida cristã, a sua proposta dessa trajetória diz assim, aquele que quer vir após mim, ter meu nome, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer, ande no que eu andei, ande na mesma direção que eu ando, tenha os mesmos passos que eu tive. Então Jesus ele deixa para nós uma orientação geral, que é a palavra, né? A Bíblia, ela, em um termo aqui em 1 Pedro, diz até que ela é a carta escrita para nós. Isso quer dizer, é o caderno de orientações para a nossa vida. A palavra de Deus é esse caderno de orientação para vivermos o Evangelho, para vivermos o próprio Jesus, que é o Evangelho vivo. Fazermos esse entendimento, nessa distinção de que o que é o Evangelho, o que é Cristo, é entender que Jesus é o Verbo, ele é a palavra viva, portanto ele é o Evangelho vivo. Então nós devemos viver não apenas uma orientação, uma carta, não é? Uma escritura, mas viver uma pessoa. Então vai além. E é aí que muitos se detêm na religiosidade. O que é a religiosidade? Apenas estão apegados ao limite do livro e não vão além do limite do livro, que é viver o próprio autor do livro, é viver o próprio Evangelho vivo, é viver a Jesus, andar como ele andou. Então ele propõe, ele diz, olha, venha e siga-me, anda nos meus passos, faça o que eu faço. Jesus propõe esta caminhada, andar como ele andou. E se nós olharmos para cada um de nós, vemos limites, vemos situações pelo que nós entendemos que somos totalmente limitados e muitas vezes até incoerentes com a nossa vida cristã, porque não conseguimos realizar de fato como deveria realizar. Mas, a despeito de tudo isso, não podemos desmerecer o Evangelho, o Jesus vivo, o Evangelho vivo que é Jesus em nossa vida. A despeito das nossas limitações, não podemos dizer que o Evangelho que é proposto para nós é impossível de prosseguir, é impossível de seguir, é passos impossível de segui-lo, não. Jesus deixou para nós a realidade deste Evangelho, que é possível fazer o que ele fez, andar como ele andou. A verdade é que se dessemos a nossa vida como Jesus deu por nós, nós não salvaríamos ninguém, porque só temos a essência pecaminosa.
mas Jesus ele requer tudo de nós. Ele diz: olha, eu dei minha vida e também quero que vocês deem por mim. Aquele que amar seu filho, sua filha, esposa, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, quando ele dá toda a sua vida, ele entrega toda a sua vida, ele exige de nós também tudo. Essa é a realidade do Evangelho. E algumas pessoas estão presas apenas à salvação gratuita, que é gratuita, é a graça, não é o favor que não merecemos, mas limitam-se apenas a isso, quando na realidade o Senhor Jesus traz tão grande salvação gratuita e ele diz: mas eu exijo de você tudo, é toda a sua vida. Então, ande como eu andei. Jesus traz essa orientação, andar como ele andou. E que desafio tremendo para as nossas vidas, mas não impossível de realizá-lo. Precisamos viver isso, trazer em nossa mente, ao dizermos que, não é? Olha o que está escrito aqui para nós. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aquele que professa, aquele que se posiciona, você tem se posicionado? É uma pergunta que faço. Talvez você nunca tenha ouvido uma palavra diretiva e parou nesse vídeo para ouvir nesse momento, para ver e ouvir. E o seu posicionamento é vital para a sua vida espiritual e a eternidade. E isso é importante, se posicionar e dizer: eu vou seguir ao bom mestre. Ele deixa um caminho para mim, que é ele mesmo este caminho, e eu vou andar neste caminho. Eu vou andar como ele andou. Eu quero estar em Deus. Há muitos que dizem estar em Deus, mas divorciados e distantes da palavra, totalmente distante do que é proposto a salvação. E as pessoas ainda, pela sua simplicidade, dizem assim: não, eu sou de Deus, eu tenho fé em Deus e isso basta. Mas precisamos ir no caminho, precisamos andar como ele andou, precisamos andar nele e com ele. Essa é a proposta do Evangelho. Então, se eu quero viver Deus, se eu quero dizer e trazer para a minha vida a cada dia: eu estou em Deus, eu preciso observar isso. E a pergunta que cabe para todos nós: estamos andando como ele andou? É o desafio, que a sua resposta não seja evasiva, nem a minha. A nossa resposta não pode ser evasiva. Eu ando conforme posso. Não. A nossa resposta precisa ser: eu estou neste caminho que é ele, e a cada dia quero melhorar e vou melhorar para andar como ele deixou para que eu andasse. O seu exemplo maior na minha vida é o meu rumo, é a minha regra, é o meu alvo, é o meu objetivo. Pensemos assim e vamos meditar sobre isso. Que Deus abençoe a trajetória do seu dia, da sua semana, e as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida abundantemente. Quero te lembrar, hoje, quarta-feira, 19h30, nós estamos em nossa sede em Olaria, cidade de Nova Friburgo, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor por sua vida. Deus te abençoe.